Oi, queridos, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí às conjunções e orações, né? Nós já vimos as conjunções coordenativas, que ligam as orações coordenadas. Já vimos as conjunções subordinativas adverbiais, que ligam orações, a oração principal às orações adverbiais. E agora nós vamos ver as conjunções subordinativas integrantes. As conjunções subordinativas integrantes são aquelas que introduzem orações substantivas. As principais conjunções são que e se. Isso não significa dizer que sejam as únicas, né? Olha só. Elas têm valor de substantivo. Então, elas poderão ser substituídas pela expressão isto ou flexões do isto, este, esta, de mais isto, disto, de mais este, deste, de mais esta, desta, entre outras, tá? Substituindo a oração, ela tem valor de substantivo. E aí, tendo valor de substantivo, são 6. Classificam-se em 6. A subjetiva, que tem valor de sujeito. A objetiva direta, que tem valor de objeto direto. A objetiva indireta, que tem valor de objeto indireto. A completiva nominal, que tem valor de complemento nominal. A predicativa, que tem valor de predicativo. E a apositiva, que tem valor de aposto. Vamos ver do começo? Vamos lá. Primeiro eu tenho que dividir o período. Convém que ele volte. No caso das substantivas, o período ele vai ser dividido se a oração estiver em ordem direta, ele vai ser subdividido onde estiver a conjunção. Então, convém, aí você pergunta, convém o quê? Então, a oração que pede complemento é chamada de oração principal. Agora eu preciso saber se a segunda oração que está ligada a convém, que a pergunta que se faz é, convém o quê? Então, já sei que é uma oração subordinada. Tá? É uma oração subordinada. Subordinada convém, que é a primeira oração. Ok? E essa aqui é a segunda oração. Então, é uma oração subordinada. Aí, vamos lá. Convém, se o verbo estiver em terceira pessoa do singular, vocês já viram verbos comigo, né? Então, em terceira pessoa do singular, ele é chamado de unipessoal. Única pessoa. Unipessoal. Divisão silábica aqui, né? Ele é um verbo unipessoal. E sendo um verbo unipessoal, a minha oração principal, quem pede complemento, sendo um verbo, tudo bem explicadinho para vocês, unipessoal, então, por regra, se a oração principal é unipessoal, um verbo unipessoal, então isso será uma oração subordinada substantiva subjetiva. Prestem atenção nos bizus e nas regras, tá? Terá valor de sujeito. Agora, olha só. Como é que eu cheguei a saber que é uma oração substantiva? Lembra que eu disse, se a oração subordinada puder ser substituída por isto ou flexões do isto, é uma oração substantiva. Vamos ver? Convém isto. Ah lá, eu substituí por isto. Perfeitamente. Isto o quê? Que ele volte. Por isso é substantiva. E é subjetiva, que quem pede complemento é uma oração principal, que é um verbo unipessoal. Foi? Um segundo exemplo, segunda regra de verbos de substantiva subjetiva. Olha lá. O é aqui é verbo de ligação. Então, é viável. Viável é um adjetivo. Então, eu chamo de perto de um verbo de ligação,
logo a seguir dele, se eu tenho um adjetivo, ele tem valor de predicativo. Então, observem que eu tenho um verbo de ligação mais predicativo na minha OP, oração principal, aquela que pede complemento. Então, continuando o meu raciocínio, lembra? É viável isto. Então, se eu posso substituir a oração por isto, já sei que é uma oração subordinada substantivo. Estou abreviando e estou falando. Pois eu quero que vocês passem isso para o caderno, porque quem copia estuda 2 vezes. Tá, é uma oração subordinada substantivo. Então, eu tenho aqui verbo de ligação mais predicativo na oração principal. É a segunda regra de uma oração subordinada substantiva subjetiva. É isso só, professora? Tem que fazer passo a passo, direitinho, né? Vamos ver a objetiva direta. Vou cortar onde está a conjunção, né? Quero o quê, né? Pergunta que eu faço. Ó, o macetinho. Se eu perguntar meu verbo, o quê? Ou quem? Eu já sei que esse verbo é um VTD, verbo transitivo direto. Então, eu tenho na oração principal um VTD, verbo transitivo direto. Então, ó, quero isto. Quero isto. Então, a minha oração subordinada ao quero pode ser substituída por isto. Estou indo bem devagar. Então, já sei que é uma oração subordinada substantiva. Tá. Agora eu sei que o verbo da oração principal é um VTD. Então, ora, se eu tenho um VTD na oração principal, a minha oração seguinte será uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Segundo caso, desejo que você seja feliz. Segundo caso, não, professora, segundo exemplo. Desejo o quê, né? Ó, perguntei o quê. Então, já sei que o verbo é VTD. Em oração principal, verbo VTD. Desejo isto. Olha aí, é uma oração subordinada substantiva. Agora, olha só. Se a minha oração principal é um VTD, ora, a minha oração subordinada à oração principal também será uma objetiva direta. Fácil, né? Tem que treinar. Vou passar uma bateria de exercícios para vocês. Olha só, assim como o objeto direto, que nós vamos falar sobre isso adiante, ele pede complemento sem preposição, o objeto indireto é um verbo que pede complemento com preposição obrigatória. Então, novamente, eu vou cortar. Sempre que a preposição vier ligada à conjunção, ela deve ficar com a conjunção na mesma oração. Então, necessitamos... Qual é a pergunta que eu faço? Quem necessita, necessita de quê? Olha só. Se na minha pergunta eu já coloco uma preposição, na minha resposta também eu colocarei uma preposição. Macetão, né? Então, ó, necessitamos é minha oração principal. Olha, se o verbo da minha oração principal, ele pede preposição, ele deixa de ser um objeto, ele deixa de ser um verbo transitivo direto, retificando, e passa a ser um verbo transitivo indireto. Então, é um VTI, verbo transitivo indireto. Ora, desejo, necessitamos de mais isto, disto. Pude substituir pela flexão do isto. Então, já sei que é uma oração subordinada substantiva. Agora, olha, o verbo da oração principal, ele é VTI. Ora,
A minha oração subordinada a esse verbo será uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Vamos descomplicar, né, gente? Olha aí, outro exemplo. Preciso de quê? Olha a minha oração principal aí. Na pergunta eu tenho uma preposição. Na minha resposta eu vou ter uma preposição. O verbo aqui da minha oração principal, aquela que pede complemento, é um VTI, verbo transitivo indireto. Então, preciso disto, professora. Já aprendi. Disto, de mais isto, disto. Então, já sei que é uma oração subordinada, preciso, né? Substantiva, porque eu substituí por disto. Agora, olha só. O verbo da minha oração principal é um VTI. Então, a oração subordinada a ele só pode ser uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Viu? Passem tudo isso para o caderno. Falta só mais um pouquinho. Vamos à completiva nominal. Tem valor de complemento nominal. Olha só, até agora quem pediu complemento foram os verbos, não é isso? E agora nós vamos dividir de novo onde está a preposição, porque a preposição fica com a conjunção. E certeza não é verbo, e é a certeza que pede complemento. Tenho certeza de que, na língua portuguesa, eu já expliquei a vocês, o que não for verbo será chamado de nome. Já matou, né? Já mataram. Olha lá. O que não é verbo é chamado de nome, e é o nome que pede complemento. Agora, vamos a uma observação. Na completiva nominal, eu também vou ter no complemento a introdução de uma preposição, bem parecida com a objetiva indireta. Sendo que a objetiva indireta, quem pede complemento é o verbo. E na completiva nominal, quem pede complemento é o nome. Então, complemento do nome regido por preposição, tenho certeza disto, só para não perdermos o vício de usar o isto e flexões. Então, já sei que é uma oração subordinada, substantiva. E eu sei que é completiva nominal, porque quem pede complemento é o nome. É o nome que pede complemento e não o verbo. Tá bonitinho? É o nome que pede complemento. Então, uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Mais um exemplo. Temos dúvidas. Dúvidas é verbo, é nome. É nome, professora. Olha aí, o complemento vem regido por uma preposição. Então, eu tenho aqui na minha oração principal o nome pedindo complemento. Aqui também, né? A minha oração principal é o nome que pede complemento. Então, complemento regido por preposição, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Vamos falar da predicativa? Olha, a predicativa também, ela, a verdade é, lá no início eu disse a vocês que se eu começo com o verbo de ligação, é subjetiva. Mas aí tem outro macete para a oração principal. Se eu finalizo a oração principal com um verbo de ligação, todo verbo de ligação, falei isso com vocês já, ele vem seguido de um predicativo. Então, olha só, oração principal, no final da oração, da OP, oração principal, vem o quê? Um verbo de ligação, gente. Então, sempre que isso acontecer, a verdade é esta. Olha aí, eu trocando, será uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Tudo
tudo bem explicadinho, bem devagar. Vocês podem assistir a esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, tirar dúvidas comigo, tá bom? Pode ser até no privado, se preferirem, tá bom? Eu estou às ordens. Novamente, o negócio era, cortei na conjunção, é verbo de ligação, é o verbo ser, né? Verbo de ligação. Então, novamente, na minha oração principal, no final da minha OP, da oração principal, eu tenho um verbo de ligação. O negócio era este, né, professora? Este, já botei aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, o quê? Predicativa. E a apositiva? Dizem que é a mais fácil de todas. A função do aposto é especificar algo sobre o termo anterior a ele. Espero uma coisa, vou especificar na segunda oração o que eu espero. Que sejas feliz. Espero uma coisa, oração principal. Já estou especificando, olha aí, ó. Que sejas feliz. Observem. A apositiva, no caso das orações substantivas, elas virão depois de 2 pontos. Espero uma coisa, espero isto aqui. Que sejas feliz. Então, essa segunda oração, vou botar aqui para vocês, é uma oração subordinada, substantiva, a positiva. Então, recapitulando a aula de hoje, de orações e conjunções, lembrando que todas essas conjunções das orações substantivas são chamadas de conjunções, o quê? Integrantes. Quais são as principais conjunções integrantes? Q e C. As orações subordinadas substantivas são 6. Subjetiva, que tem valor de sujeito. Objetiva direta, que tem valor de objeto direto. Objetiva indireta, que tem valor de objeto indireto. Completiva nominal, que tem valor de complemento nominal. Predicativa com valor de predicativo. E a apositiva com valor de aposto. Então, rapidinho, maceteando isso aí. A subjetiva, ou ela vem com o verbo unipessoal na oração principal, ou ela vem com o verbo de ligação na frente, mais um predicativo. São as regras da subjetiva. A objetiva direta, a minha oração principal, é um verbo que pede complemento. Esse verbo é um VTD, verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. É a objetiva direta. Já a objetiva indireta é aquela que pede complemento com preposição, ou seja, o verbo da oração principal é um VTI. Objetiva indireta, VTI, ligada à oração principal. A completiva nominal, quem pede complemento é o nome. E esse nome também pede um complemento regido por uma preposição. A predicativa, o final da oração principal, nós encontraremos no finalzinho da oração principal o quê? Um verbo de ligação. Obviamente, o verbo de ligação pede um predicativo. E a positiva tem valor de aposto. O aposto, ele especifica, enumera, explica algo sobre o termo anterior. Então, aí nós teremos um aposto. Na dúvida, lembrando que a apositiva sempre vem depois de 2 pontos. Falou? A seguir, teremos os exercícios da apostila, que vocês devem treinar. O exercício da apostila vem com gabarito, ok? E eu vou botar também exercícios de concurso para vocês. Eu vou pegar um linkzinho de exercícios de concurso com gabarito para vocês fazerem as orações substantivas. Falou? Orações substantivas, conjunções subordinativas integrantes. Elas são introduzidas pelas conjunções subordinativas integrantes. Com isso, nós matamos aí todas as orações. As orações coordenativas, que são as orações coordenadas, né? Nós matamos as subordinativas adverbiais, que são as orações subordinadas adverbiais, e as conjunções integrantes, que introduzem as orações subordinadas substantivas. Um beijo no coração de cada um
Em anexo, um link com questões de concurso. Bye, bye.